nem pra direita e nem pra esquerda. A parada é ir pra frente. Eu sou governalista e você pode me chamar de Ruler. Eu vou começar aqui te mostrando 4 dados onde eu vou elencar e discorrer no que eu quero falar. É o seguinte, ele é a única opção para ser presidente do Brasil em 2027. Não sei se você conhece ele, já ouviu falar. Ele já foi envolvido em várias polêmicas aí, como ele subiu uma montanha com uma galera. Ele foi alvo de investigação da Polícia Federal. Ele foi o que mais? Enfim, tem umas treta aí com ele aí. No ano de 2022, ano passado, do nada, ele decide entrar de carrão de cena e decidiu: quero ser presidente do Brasil. Ele entra, faz a sua campanha, ele chamou várias pessoas, ele se associou a um partido que foi o PROS, e depois a candidatura dele foi tirada, né? Foi renegada pelo PROS, que o PROS ele foi a favor do atual presidente Lula. E enfim, aconteceu esse alvoroço todo. Mas olha só, eu trouxe aqui 4 dados que eu vou falar pra você, perfeito? Os dados são esses. Primeiro dado: 9 em cada 10 brasileiros dizem acreditar em Deus, segundo a pesquisa global no Religion 2023, produzida pelo Instituto IPSO. Olha só, 9 em cada 10 brasileiros dizem acreditar em Deus. Segundo dado: 2,18 bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã. E esses dados foram revelados em um relatório do Instituto de Pesquisa americano Pew Research Center. Terceiro dado. Esse terceiro dado é do Scientific Electronic Library Online Brasil, e diz assim: o Brasil é um ator essencial no cenário cristão mundial. É o segundo país com mais cristãos, 185 milhões, atrás dos Estados Unidos, que está com 253 milhões. Beleza, esses dados, inclusive esses dados, se você quiser ler o artigo completo, bem detalhado, eu vou deixar o link aqui dos artigos aqui na descrição. Depois você clica lá, você pode ler com mais calma, com mais cautela. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então o que significa isso? Primeiro, que no papel está nos informando que existem muitos cristãos no mundo e no Brasil. E no Brasil tem muitos cristãos. De acordo com o artigo, são 185 milhões aqui no Brasil. Perfeito. O que acontece? Se de fato tem essa quantidade de cristãos, e esses cristãos, eles compreenderem do reino, compreenderem o seu real propósito na terra, eles devem votar em Pablo Marçal para presidente para ser presidente em 2027. Por que eu tô falando isso? Porque olha só, primeiro que o Pablo Henrique Costa Marçal, aqui a gente vai chamar ele de PM, né? Pablo, o que você acha? Pablo Marçal, né? PM, vamos chamar de PM. O PM, ele tem os critérios para ser alguém que vai levar a nação a um novo nível, um nível que precisa. Em 2022, ele preparou o seu plano de governo. É o plano de governo, acredito que o mais simples e prático e direto da história. Eu tenho esse plano de governo aqui. Eu não vou ler ele aqui. Lá tem 90 diretrizes, 90 estratagemas, digamos assim. 90 diretrizes, 90 estratagemas, onde ele coloca detalhadamente sobre várias partes, sobre economia, sobre educação, sobre a saúde, sobre os ministérios, sobre economia, sobre diversas coisas que o Brasil precisa fazer e planos que o Brasil precisa trilhar para alcançar o que ele disse lá na sua campanha do ano passado, que é 40 anos em 4. 40 anos em 4 anos de governo. E assim, posteriormente eu posso até fazer um vídeo falando sobre plano de governo detalhadamente, mostrando cada parte que ele criou. Posso fazer isso posteriormente, talvez. Mas assim, eu separei aqui umas partes específicas, que ele separou o seu plano de governo em 5 partes. Foi o seguinte: foi uma tríade do governo dele. Ele separou 12 perfis de brasileiro. Ele separou a curva de vida do brasileiro com direitos e garantias, programas, garantias de investimentos e propostas de desenvolvimento por regiões. Nessa tríade do plano de governo de Pablo Marçal, foi colocado o seguinte: sobre o governalismo. O que é o governalismo? O governalismo é uma nova ideologia. Essa ideologia vai crescer. Eu te digo que vai crescer essa ideologia. O governalismo. Porque existe o capitalismo. Não, existe várias ideologias, mas dessas são 2 que se destacam: o capitalismo e o comunismo. E ele desenvolveu essa ideologia chamada governalismo, onde você não busca uma utopia e um comunismo que é impossível, e você não busca só capital, sem se importar com o próximo e dane-se todo o resto. O governalismo trata-se de coisas maiores. Trata-se primeiramente do seu desenvolvimento, do seu comprometimento consigo mesmo e do seu crescimento com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você quer fazer. Beleza. Então, nessa tríade de governo, ele criou o VEM, que é virtualização, empresarização e mudança de
mentalidade, que ele diz que é uma coluna que vai sustentar o governo dele, tá? Eu não vou ser profundo aqui nesse assunto. Os 12 perfis de brasileiro, ele separou em quartis, né? Quartis. O primeiro quartil é um grupo de risco, tem 3 tipos de pessoas lá. Na verdade, em cada quartil são 3 pessoas que estão lá. O primeiro quartil é o grupo de risco, o segundo quartil é o grupo de atenção, o terceiro quartil é o grupo de incentivo, o quarto é o grupo de referência. E a curva de vida do brasileiro, que ele separou também lá, lembra que eu te falei que são 5? Falei 2. Tríade do plano de governo e falei os 12 perfis de brasileiro. O terceiro é a curva de vida do brasileiro com direitos e garantias, onde ele separou, eu vou colocar aqui na tela aqui, ó. Esse daqui são todo o processo desde o zero ali de um ser humano, do brasileiro, até o fim dele, o começo da vida até o fim da vida dele, onde ele começa no feto, depois vem o bebê, depois vem a criança, né? Aí tá incluído crianças portadores de deficiências, síndromes e ou doenças raras, depois vem o pré-adolescente e adolescente, e dentro dessa curva de vida do brasileiro, ele criou também o VET, que é vocação, educação e treinamento. Depois do pré-adolescente e adolescente vem os jovens, onde também foi criada a Universidade Federal Digital. Depois vem os adultos, onde vai ser fomentado o empreendedorismo e o crescimento financeiro. Idosos, depois vem os idosos, com a criação do 14º salário. Depois vem os mortos, com concessão de auxílio funeral. Beleza, depois disso são o quê? São 90 diretrizes, tudo isso está incluído nas 90 diretrizes que ele criou, onde dessas diretrizes estão sobre economia, sobre educação, relações internacionais, gerenciamento de Estado, justiça, segurança pública e por aí vai, etc. Então veja só, se você é um cristão que entende do reino, compreende ou quer entender sobre isso, primeiro que você tem que entender tudo isso com uma grande batalha. Querendo ou não, existem coisas superiores, além de nós mesmos aqui. Por exemplo, eu tô aqui, tô no meu quarto, tô gravando esse vídeo, e você tá, não sei, deve estar no trabalho, deve estar em casa, deve estar, não sei onde você tá. Você tá aí. Existem muitas coisas além do que você tá vivendo, do que você fez ontem, do que você almoçou hoje. Existem muitas coisas além. Existe um reino que precisa vir para a Terra. Existem energias que atrapalham isso. Essas energias foram se criadas ideologias para fazer com que as pessoas se apoiassem nisso. O reino é real. Esse reino que eu falo de acordo com a palavra, tá? Não tem como, né? Você que tá aí do outro lado aí, se não for religioso, você vai me rotular como um religioso fanático. Mas eu não sou não, tá? Mas tá tudo bem. Se você tá assistindo até aqui, lembre-se de aperta nesse like, comenta e compartilha com mais uma pessoa esse vídeo. E fala pra ela assim, ó, olha o que esse cara tá falando aqui. Só isso, tá bom? Então assim, existe uma batalha. A gente não consegue compreender. Isso que tá acontecendo nos dias de hoje envolve isso, tá? As pessoas acham que é brincadeira. Elas não acreditam em muitas coisas. Porém, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você precisa ter muita ciência disso, compreensão. O Pablo Henrique Costa Marçal, aqui a gente vai chamar ele de PM, né? Pablo, o que você acha? Pablo Marçal, né? PM, vamos chamar de PM. O PM, ele tem os critérios, digamos assim, os critérios para ser alguém que vai levar a nação a um novo nível. Um nível que precisa. Porque essas forças que existem, elas já estão fazendo de tudo para atrapalhar a propagação da verdade e, consequentemente, a volta de Cristo. O que eu estou querendo deixar bem claro aqui? O mundo espiritual é muito real e existe um combate muito grande nisso, tá? E você que é cristão, você tem essa noção, você precisa compreender que esse cara, o PM, ele é o único, até então, ele é o único candidato. Na verdade, não é candidato, ele é a única pessoa que pode levar o Brasil pra frente. Porque assim, se eu entrar aqui na palavra, você vai entender que o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, eu não vou dar uma aula aqui de teologia nem de escatologia, mas assim, os processos que vão acontecer ali são, na sua maioria ali, se você ler atentamente, você vai entender que são processos políticos que vão acontecer. Como um cara que vai surgir, né, que vai governar uma nação. Não é o PM não, tá? Esse cara é de uma religião ortodoxa aí, beleza? E assim, uma religião milenar. Todo esse processo, para se concretizar, o que diz nas escrituras, tem que ser feito politicamente.
Porque através da política foi se atrasando várias coisas. Porque as pessoas que dominam na política, e eu não tô falando do vereador da sua cidade, do seu prefeito, do seu governo, eu não tô falando deles. E nem do próprio presidente do Brasil, eu tô falando de pessoas que estão acima deles. Essas pessoas, elas não querem que isso aconteça. Elas não querem que a concretização do que diz as escrituras venha à tona e seja revelada e seja concretizada. As pessoas vivem nesse mundo e elas acreditam, na verdade, foram condicionadas a acreditar. Elas nascem, estudam, crescem, ficam jovens, trabalham, depois passam 30 anos, 40 anos, se aposentam e depois faz o quê? Fica tranquilo, pega o dinheiro da aposentadoria para comprar remédio porque já não tem saúde. Depois disso, vive uma vida ali com uns netos ali, depois morre e não compreendeu nada, não entendeu nada, não entendeu nem o próprio cérebro, nem não entendeu. Esse vídeo é um chamado para você. Eu vou fazer outros vídeos aqui onde eu vou ler e vou mostrar aqui para você esse plano de governo e por que esse cara, o PM, ele precisa sim se tornar em 2027 o o 40º presidente. Até esse 40º é bem profético, sabe? É bem interessante. 40, ele é muito interessante na Bíblia. A Bíblia ela é numerológica, ela é espiritual, ela é poética, ela é numerológica também. Então esse 40 é muito importante. Então não se esqueça. Então no mais é isso. Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários. Eu vou tirar qualquer dúvida que você tiver. Não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo com uma pessoa, beleza? Até a próxima.